A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo está encorajando Timóteo a ser um lavrador que trabalha. O Senhor diz assim na palavra: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Também já foi dito na palavra: quem não trabalha, que também não coma. É fácil comer nas coisas dos outros, não é? Chegar, a comida está prontinha, você comer, não sabe nem o trabalho, nem quanto que custou nada, não é isso? Mas aqui Paulo está encorajando Timóteo a ser um lavrador que trabalha. Lavrador não é fácil. Principalmente os lavradores que tocam a sua própria roça. Ele não tem hora para começar, não tem hora para parar, não tem chuva, não tem sol, não tem frio, não tem calor, não tem água gelada muitas vezes. Ele trabalha. Antes do sol nascer, ele já está na roça. Claro que todos os nossos trabalhos é como uma lavoura, não é? Você pode ser um lavrador preguiçoso, vagabundo, mas você também pode ser um lavrador que trabalha, aplicado, esforçado, que faz a sua parte. Veja que esse exemplo de lavrador aqui tem algo assim muito importante para a gente aprender como lição, não é? Por mais aplicado e excelente que seja o lavrador, se Deus, o papai, não mandar chuva na hora certa, sol na hora certa, todo o trabalho dele foi em vão. Perdeu todo o seu trabalho. Muito triste quando acontece isso, não é? Aqui Deus está falando para Timóteo ser um lavrador que trabalha na obra dele, no serviço do rei, no serviço do Criador, porque ele compara o povo dele, o povo de Deus, como uma lavoura, e ele é o fazendeiro, e nós somos lavradores dessa lavoura, e o Senhor espera que nós possamos não só plantar e dar frutos, mas que nós possamos cuidar daqueles frutos até que eles sejam plantados e produzam mais frutos ainda. Então o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Não é verdade? É muito simples de agricultura, não é? Vamos usar o exemplo do milho. O lavrador que planta o milho, ele sabe qual é o pé que vai dar aquela espiguinha verde, milho verde, mais rápido. Ele sabe até onde que está o pé. E dali sai a pamonha, sai o curau, sai o cuscuz, enfim, sai o bolo de milho. Então o lavrador que trabalha, ele é o primeiro que desfruta do fruto do seu penoso trabalho. E aquele milho é levado para a casa do lavrador, onde ele faz as suas comidas especiais. Você sabia que Deus, o Criador, ele vai colher os frutos da sua lavoura, primícias, que serão arrebatados antes da grande tribulação, que está para começar? E os que morreram fiéis serão arrebatados antes dos outros que morreram com Cristo infiéis? O Senhor diz na palavra assim, que naquele dia todos verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o fiel e o infiel. Então hoje nós estamos aqui na roça para aprendermos como labutar na roça, na lavoura, e cada um vai ter sua recompensa diante do Criador. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Maravilhoso, né? A pessoa que tem experiência com agricultura, ele não fez faculdade, ele não é agrônomo, ele não é engenheiro de nada, de alimentos, mas ele sabe certinho a hora de plantar, a hora de colher, como preparar a terra.
Ele sabe quais são as ervas que estão nascendo ali que precisa ser tirada para não matar a planta dele. Ele tem entendimento de tudo. Nós também, quando nós começamos a servir a Deus sem interesse, não por religião, por partido político religioso, mas quando nós servimos na lavoura de Deus, vendo que todos os filhos de Deus é uma única lavoura, não existe duas lavouras, Deus começa a dar entendimento de tudo para os que trabalham na sua roça, na sua lavoura. Tem um modelo aqui. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Esse foi um dos problemas graves que Paulo foi parar na prisão, onde ele estava preso e Timóteo estava sendo enviado por ele para fazer a obra de cidade em cidade. Qual era o problema da prisão de Paulo? Paulo viu o defunto ressuscitado, Jesus Cristo Senhor, e proclamou e declarou isso para o mundo todo. E isso causou uma dissensão, causou um problema sério no meio dos judeus, que o acusaram de lhe dizer que um defunto tinha ressuscitado. Aqueles que ele pregaram na cruz havia ressuscitado. Esse foi o motivo da sua prisão, um deles. E o Senhor está falando aqui, Paulo está falando, lembra-te, Timóteo, Jesus ele ressuscitou. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Veja que na cadeia, preso, Paulo trabalhava. Ele não era um vagabundo. José também, não é? Pode ler a história de José lá na palavra. José do Egito. Ele sempre trabalhou junto com seu pai, ele obedecia seu pai nos serviços domésticos. E um dos motivos que ele foi vendido como prisioneiro para o Egito foi porque ele obedecia, ele trabalhava junto com seu pai no cuidado da casa. Ele foi lá levar comida e saber como é que os irmãos estavam. Lá no campo, ele estava trabalhando. E quando ele chegou lá no Egito, que ele foi comprado como um escravo, ele trabalhou na casa de Potifar, fielmente. Ele não era vagabundo. Quando ele foi preso na sua injustiça, que aquela mulher satânica de Potifar queria se aproveitar dele, e porque ele não concordou com o seu pecado, ele foi lançado na prisão por quase 20 anos. Lá na prisão ele trabalhava. O responsável pela prisão, pela penitenciária, não fazia mais nada, deixava tudo aos cuidados de José. Todo mundo que trabalha fielmente é abençoado por Deus. Os vagabundos ficam esperando a coisa cair do céu. O sol nasce e se põe e ele fica cochilando, deitado numa cama, numa sombra, esperando a comida entrar na boca. Mas Deus, ele honra aqueles que são esforçados no seu trabalho, que trabalham para si, para a sua família e para os outros. Deus abençoa e honra essas pessoas. Paulo, ele é um modelo disso. Preso, igual José. Ele trabalhava na obra de Deus. E aqui, Paulo se aplicava em escrever tudo que Deus tinha mostrado para ele, do projeto de Deus, em cartas, em livros. E não era fácil como hoje, você pega aí um computador e... Não. Ele precisava de pergaminhos, de pelos de animais preparados, couros de animais preparados. Ele precisava de pena. Ele precisava de tinta, letra por letra, desenhada. E ele não desistiu, ele trabalhou e ele enviava essas cartas. Muito trabalhoso. Você digitar e errar a palavra, você dá um clique lá, apaga, arruma. E errar a letrinha escrita no couro de animal. Muito difícil, né? Será que era barato? Hoje você paga R$16 em 500 folhas de sulfite.
e um couro de animal, um pergaminho preparado para receber tinta e pena. Quanto custava? Será que era de graça? Ele ligava lá na livraria, manda um pergaminho aí para mim. Será que era assim? Paulo, um lavrador que trabalha, um modelo. Esse era um dos motivos também que ele estava preso, porque ele obedeceu o ídolo do Senhor. Mesmo tendo as suas obstinações, ele pregava o evangelho, ele falava da verdade. E aquilo encorajando Timóteo. Não seja vagabundo na obra do Senhor, não. Trabalhe. Faça como eu. Não seja um lavrador preguiçoso. Vai chegar a hora em que o Senhor vai entregar para nós as primícias do nosso labor. Ele tem o pagamento na mão dele. Está guardado. Ele é fiel. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Por que um lavrador, ele sofre na roça desde manhã até a noite? Por causa da sua esposa e dos seus filhos, que está esperando a comida. Sabe isso que as pessoas vão nas lojas hoje e compram, chamado chiqueirinho, e coloca a criança que não anda ainda lá dentro do chiqueirinho para ela não se machucar, para ela não fugir. Sabe o chiqueirinho? Sabe por que chama chiqueirinho? Porque os lavradores que levavam seus filhos para a roça de madrugada, como é que ia cuidar dos seus filhos lá no meio da roça? Ele cavava um buraco na profundidade que a criança não conseguia sair do buraco, um buraco grande. Colocava as coisinhas dele ali para ele brincar. E ali ele ficava até acabar o dia, para pegar todo mundo e voltar para casa. Ele trabalhava e olhava os seus filhos dentro daquele buraquinho. Por isso que é chamado chiqueirinho. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Do jeito que vai, volta. Vai sem Deus? Vai voltar? Vai ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Deus não fez o homem para morrer eternamente. Ele vai viver eternamente, com ou sem Deus. Então, se nós morrermos com Cristo, nós vamos ressuscitar com Cristo, na vinda dele. Se morrermos sem Cristo, nós vamos ressuscitar depois do milênio, depois da volta de Jesus, 1000 anos depois, no trono branco. Vai ressuscitar sem ele. Mas bem-aventurados são os que morrem com Cristo, porque com ele viveremos. Já é maravilhoso, né? Morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Mas há uma diferença aí. Você pode morrer com Cristo fiel a Cristo, e você pode morrer com Cristo sendo infiel a Cristo. E do jeito que morre, volta. Voltou na primeira ressurreição porque é de Cristo? Ou voltou fiel ou infiel? Cada um vai ter o seu galardão. Então nós estamos vivendo um momento aqui de nós não sermos os infiéis, preguiçosos, que vivem às custas dos outros. Nós estamos vivendo aqui um momento que o Senhor quer que nós trabalhemos na sua seara. Não vamos fazer as obras de Deus em cima das obras dos outros, daqueles que deram as suas vidas. Aquela é a glória dele. Você precisa ter a sua glória. Você fica escondido atrás da sua religião, atrás do seu líder religioso. Talvez ele até é um bom irmão, não é? Uma boa irmã, paga o preço pelas coisas de Deus. Você fica escondidinho atrás dele, chupando o sangue dele. Ele vai ser abençoado, galardoado pelo trabalho dele. E você, que ficou escondido, não teve coragem de botar a sua cara para a tapa, por causa da palavra de Deus, não vai receber nada. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Mas não pense que se você for infiel, porque Deus é fiel, que vai te ressuscitar na vinda dele,
que você vai receber a mesma recompensa do outro, porque ele é fiel e justo, ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Creu nele, está salvo. Agora as obras que nós fazemos no nosso dia a dia para com Deus é que serão dignas de salário, de recompensa ou disciplina da parte de Deus. Timóteo, traz essas coisas na sua memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Timóteo, não fica no blá blá blá, contendendo por palavras. Pratica a palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Agora aqui não é soldado, não é lavrador, mas agora aqui é um obreiro. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não é posição de obreiro, posição de presbítero, de pastor, de reverendo, não. Obreiro. É igual uma construção, pedreiro, é aquele que trabalha, aquele que mexe com a massa, aquele que edifica. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que trabalha na obra do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é a igreja, e que não tem do que se envergonhar. É igual o lavrador. Lavrador preguiçoso, vagabundo, às vezes falta até vergonha nele, né? Porque ele é vagabundo. O obreiro também é assim. Aquele obreiro que não tem vergonha de Deus e da verdade e da palavra, e nem de confessar os seus erros e as suas fraquezas, e nem de se posicionar adequadamente como um pecador que graça ganhou. Um obreiro que trabalha na obra, que não tem vergonha do Senhor nem da sua palavra. Timóteo, um obreiro fiel, ele evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. O que é piedade? É Deus manifestado na carne. O que é impiedade? É o Satanás, é o diabo manifestado na carne. Quando que ele aparece? Quando há falatórios profanos, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a palavra desses impiedosos que manifestam o diabo na carne, no seu corpo, roerá como gangrena. Sabe qual que é o resultado da gangrena? Amputação. E para você ficar livre da gangrena, você vai ter que amputar não só a parte gangrenada, mas você vai ter que ainda ter uma margem de segurança, vai ter que amputar uma parte boa, para ter certeza que a gangrena não está naquela parte já. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto não é um obreiro aqui, verdadeiro e fiel. São os enviados do Satanás para perturbar os cristãos, a igreja, com invenções e levando-as a ter contenda e não prática da verdade da palavra, do Evangelho. Os quais se desviaram da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a realidade. Dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. O que o Himeneu e o Fileto, por não conhecer ou serem os enviados do Satanás para perturbar a verdade, diziam: a ressurreição já aconteceu, agora não vai ter mais ressurreição não. O Senhor disse na sua palavra que haverá duas ressurreições, a primeira e a segunda. Fora os que já ressuscitaram com milagres de Deus, não é? Só que ressuscitaram muitos e morreram de novo igual Lázaro, não é? Mas houve aqueles também que morreram e ressuscitaram na ressurreição do Senhor. Estão na glória. Lá na glória só tem gente ressuscitada, não tem nenhum que morreu lá. Só tem os que ressuscitaram. Os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita,
e perverteram a fé de alguns. Se eu e você morrer hoje, em qual ressurreição nós vamos ressuscitar? Na primeira ou na segunda? A primeira é quando ele volta, só ressuscita quem é dele. Não importa se é fiel ou infiel, vai ressuscitar. Vai receber o pagamento das obras. Depois de 1000 anos haverá a segunda ressurreição, onde o diabo, Satanás, será lançado no lago de fogo. E os que ressuscitaram sem Cristo serão lançados lá também. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nós temos o selo de Deus? Lembra que Daniel foi jogado na cova dos leões? A pedra foi colocada e o rei colocou o seu selo? Ninguém podia abrir aquilo ali. Quem podia abrir? Só o rei. No outro dia, depois que cumpriu o decreto dele, ele voltou lá. E o Daniel estava vivo, salvo, protegido por Deus no meio dos leões. Nossa vida aqui na terra não é diferente, não é? Se você é um servo de Deus. Tem muitos leões, não é o leão da tribo de Judá não, que está dentro do teu espírito. Tem muitos leões, Satanás e os seus, que querem nos devorar. Ruge, bufa, mas o Senhor protege, blinda e salva aqueles que andam verdadeiramente na sua presença e na sua comunhão. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Em todas as casas hoje, provavelmente, tem pelo menos um vasinho, não é? Ou 2 vasinhos. E há muito tipo de vaso, né? Vaso para pôr flor, vaso para a gente liberar os alimentos escusos, não é? Faz parte da casa, da mobília da casa. Na casa de Deus tem todos esses tipos de vaso, porque todos os que creram no Senhor são salvos e faz parte do povo de Deus, a igreja. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, ponto final. Crê no Senhor Jesus Cristo e torna-te um vaso na casa de Deus. Agora, depois que nós nos tornamos um vaso de Deus, precisamos saber que tipo de vaso nós somos, né? Um vaso da vergonha, um vaso de honra. Pode ser um vaso simples de barro, mas se ele é de honra, ele está em cima da mesa. Olha lá um vaso, tá vendo? Atrás de mim tem um vaso, olha lá, ele está em cima da mesa. Ele é até bonito, né? Dourado, olha. Mas um vaso quebrado, amassado, sujo, não estaria ali. Se eu ainda não joguei fora, deve estar lá na sucata. Que vaso sou eu e você na casa de Deus? Depende se nós somos um obreiro, que trabalhamos fielmente, um lavrador que trabalhamos, um bom soldado. Seremos esses vasos. Se formos soldados infiéis, lavradores preguiçosos, obreiros que é uma vergonha na casa de Deus, nós seremos os vasos que não estão aqui, estão em outro lugar, jogado. Mas faz parte da casa. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, então veja, todos nós somos os vasos inúteis, imprestáveis e sujos e imundos. Mas cabe a nós nos tornarmos um vaso de honra ou desonra, de prata ou de ouro, pelo nosso labor, qual Paulo está falando para Timóteo. Obreiro não tem vergonha, que fala a verdade. Lavrador que trabalha. Soldado que usa os equipamentos e vai para a guerra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Está vendo? Santificado. Deus, o dono da casa, é que limpa e arruma o vaso. E idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, os vasos que se colocam diante de Deus e confessam os seus pecados e passam a colocar dentro do vaso Deus e a sua palavra, serão transformados pelo próprio Deus num vaso de honra e de glória.
Agora vem os conselhos aqui importantes para nós, os vasos da casa de Deus, darmos atenção. Foge também dos desejos da mocidade. Na juventude, na mocidade, é onde mais há o desequilíbrio hormonal no nosso corpo físico. E os estímulos carnais estão à flor da pele. E Paulo está falando, Timóteo, isso aí é impiedade, é a manifestação do diabo na carne. Foge. Só fugir? Não. Segue. A justiça é Deus. A fé é Deus. O amor é Deus. A paz é Deus. Com os que de um coração puro invocam, porque todo mundo que invoca Senhor Jesus, Jeová Deus, ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, todos esses atributos que é Ele mesmo, justiça, fé, amor, paz, enche o vaso e transforma o vaso sujo e para vergonha num vaso de honra. Timóteo, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Fábulas de velhas caducas. Rejeita. Fala a verdade. Você é um obreiro? Fala a verdade para as pessoas. Nós somos a igreja, a casa de Deus. Timóteo, não deixe as pessoas ensinar errado. Eu vou lá na igreja, fulano de tal. Isso é mentira, não existe na Bíblia. Você está sendo enganado. Você está colocando dentro de você mentira. E você não vai se tornar um vaso de honra. Eu pertenço a tal igreja. Mentira, só tem uma igreja, é o corpo de Cristo, são os filhos de Deus. Jesus é o pastor dessa igreja. Não siga o homem pastor, siga Jesus em você, ele é o Espírito Santo. Rejeita, Timóteo, questões loucas, sem instrução. Obreiros que são uma vergonha na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Estão interessados na sua grana. Estão interessados em ter você como membros da religião dele. Para te usar politicamente para votar nele, para ele ser eleito. Entendeu? A corrupção? Rejeita, Timóteo, as questões sem instrução. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor. Lembra? Deus falou que Moisés foi o homem mais manso que houve na face da terra. E ainda assim, ele se irou e perdeu até o direito de entrar na terra prometida. Viu? Ele bateu na rocha 2 vezes. E era para ele falar, rocha da água. Ele estava irado com o povo. O homem mais manso. Ele quebrou as tábuas, onde Deus escreveu com a sua caligrafia, não com tinta e pena, mas com a sua caligrafia, na pedra, os mandamentos. Ele quebrou diante da idolatria que o povo estava praticando. Veja. Mansidão é Deus. Se Deus, que é a mansidão, se manifestar em mim, eu serei o homem mais manso da terra. Então eu preciso me encher de Deus, que é a mansidão, para que isso apareça no meu viver. Você é manso? Até quando? Você é manso? Quanto que você pode suportar? O Senhor fala na palavra que por causa do pecado de idolatria, o povo de Israel seria cercado, e a mulher e o homem mais educado, mais fino, mais culto, comeria os seus próprios filhos, porque não teria comida, e não iria repartir com o vizinho. O mais culto. Então, na face da terra, não existe uma pessoa sequer mansa. Depende da circunstância.
Depende até onde ele pode suportar. E toda ação provoca uma reação. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que na nossa ira, quando ela ocorrer, Deus ainda possa aparecer como equilíbrio e salvação para mim e para você. Esses dias eu estava escutando alguém falar, lá na Venezuela, não tem mais gato e cachorro. Por quê? Fome, miséria, desgraça, comunismo. Cavalo está acabando. Por quê? Fome, miséria. Ainda não ouvi falar que eles comeram seus próprios filhos. Você viu qual é o fim de seguir o diabo seguindo a política que serve a Satanás? É isso aí. O Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então o obreiro que não tem do que se envergonhar, ele maneja bem a palavra de Deus, ele está sempre instruindo, até os que resistem. Você não quer obedecer a Deus? Não tem problema, mas eu ainda vou procurar falar a palavra de Deus para você. Você ainda quer praticar idolatria? Eu não posso decidir por você. Mas um dia você será disciplinado cabalmente por Deus. Porque você foi adorar aquilo que Deus fez, barro, ouro, prata, e não adorou a Ele? Por que você trocou Ele por aquilo que Ele criou? Por que você colocou homens como seus ídolos? Líderes religiosos como seus ídolos? Não farás para ti imagem de escultura. É o primeiro mandamento. Não farás. Não te inclinarás a ela. Não lhes darás culto. Eu sou Deus que zelo pelo meu nome. E eu aborreço, eu castigo as pessoas que fazem isso. Esse mandamento parece que foi excluído do meio dos nossos irmãos católicos. Pulam esse. É o primeiro. Pula. Por quê? Há interesse em você ser enganado, em ter adeptos nesse sistema, em você comprar essa idolatria. Instruindo com mansidão os que resistem. Nasci assim, meu pai era assim, minha avó era morrer assim, eu vou morrer assim, é uma escolha. Mas tem aqueles que se arrependem. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então hoje não pensa que as pragas, as doenças, as desgraças é que querem te destruir. Não. Quem quer destruir você e eu é o diabo, Satanás. Essas aí só são ferramentas que ele usa para isso. Então vamos aprender a usar as ferramentas certas, igual o bom soldado que nós já falamos. Escudo da fé, capacete da salvação, espada, que é a palavra de Deus, couraça da justiça, a botina, que é a pregação do evangelho, e vamos ser fiel e um lavrador que trabalha, e um obreiro que não tem vergonha da palavra de Deus. Se aquilo que Deus vai falar vai causar problemas, isso não é problema meu, é problema daquele que deu a palavra. O que eu preciso fazer é ser fiel em falar ela. Hoje é ensinado isso no meio do povo de Deus. Eu me lembro de um irmão que ele se reunia num grupo evangélico, um irmão de idade, eu respeitava bastante ele pela sua muita idade. E quase bem perto do final da sua vida, ele era um cliente meu e tinha bastante intimidade. E ele foi me pagar e ele abriu a carteira. E quando ele abriu a carteira, o que tinha lá dentro? Tinha uma imagem de idolatria. Um cristão evangélico já de 50 anos,
como aquele irmão ancião não sabia ler, não sabia escrever, mas como esse irmão, depois de 50 anos, ele estava naquela condição? Porque lá onde ele se reunia, não era falada a palavra de Deus adequadamente. Olha, idolatria é pecado. Deus vai punir os idólatras e explicar o que é idolatria. O irmão, ancião. Então, sem conhecimento o povo se corrompe. Os obreiros que não têm do que se envergonhar falam a verdade para o povo de Deus, quer eles gostem ou não. Depois que eu entender sobre a idolatria, se eu falar, eu vou continuar fazendo, isso é um problema meu. O que você tem com a minha vida? Mas nós precisamos falar a verdade, explicar detalhadamente o que Deus quer ou não. Alguns anos atrás eu recebi aqui na minha casa a visita de uma irmã, também já de idade. E já fazia algum tempo, talvez uns 2, 3 anos, que ela estava se reunindo num grupo evangélico. E ela veio me visitar, junto com uma outra irmã, fazer uma reunião de oração na minha casa. E nós tivemos o sentimento de ler os 10 mandamentos, e começou pelo esse mandamento. Quando nós lemos o primeiro mandamento, ela falou, lá na minha casa eu tenho uma imagem desse tamanho, e mostrou, que eu guardo, que é da minha mãe, enfim. Naquele dia, com mansidão, com amor, nós mostramos para ela o que é idolatria, que aquilo era um pecado gravíssimo, e que ela não deveria mais praticar aquilo, que ela deveria destruir aquilo, e que a idolatria não era só aquela imagem grandona que ela tinha na casa dela, mas é qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Filho, um emprego, um salário, uma posição, qualquer coisa é idolatria. Tomou o lugar de Deus é idolatria. Se é, muito mais ainda, as coisas que as pessoas fabricam para adorar. Naquele dia, aquela irmã ficou esclarecida. Eu não sei qual foi a atitude dela diante daquele dia, dela ouvir a palavra de uma maneira esclarecedora. E aonde ela estava se reunindo não ensinava isso para ela. Aonde ela estava indo se reunir, as pessoas não ensinavam adequadamente o que era isso. Igual aquele outro irmão de idade que no finalzinho da sua vida estava com a idolatria dentro da carteira. Aquela irmã ela foi instruída adequadamente. Depois de uns 3 meses que ela fez essa visita aqui na minha casa, o Senhor recolheu ela. Então veja, Deus, Ele dá oportunidade para todas as pessoas ouvirem a verdade e trocar de lado. Quantas pessoas defendem e pregam o comunismo? Por que você não muda para o país comunista? Vai lá morar na Coreia do Norte, vai lá com o Nicolás Maduro, ser escravo dele, vai lá para Cuba. O que você está fazendo aqui? Você não vê os filmes e as fotos de Cuba? Uma miséria? Vai lá viver lá. Então, muitas vezes, nós somos influenciados e acreditamos nessas imundícias. Mas um dia os seus olhos são abertos. E você vê o que é aquilo, qual que é o resultado daquilo, qual que é o objetivo daquilo. Aí você descobre que você estava sendo enganado. O que você faz? Se você é sábio e inteligente, usa o mínimo de inteligência, você se arrepende. Puxa, eu estava no caminho errado. Vou trocar de lado. Mesma coisa com Deus. Eu praticava idolatria. Deus não quer? De hoje em diante eu me prostro e adoro só Ele. Ele é Espírito. Eu me arrependo quando eu acreditava naquilo, porque eu não tinha o conhecimento de Deus e da palavra, eu seguia os ensinamentos daquela religião. E os meus pais, bisavós, foram todos enganados por isso aí também. Mas o que vai acontecer com eles? O Senhor diz na palavra, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então Deus vai julgar cada um de acordo com a sua situação. Agora você não está ouvindo a verdade, você vai ser julgado desta forma. Então, vamos ser aqueles que falam a verdade. Mesmo que as pessoas estão praticando aquilo que é abominação e pecado.
Vamos com amor, com mansidão, mostrar na palavra o que Deus falou. Deixa a pessoa decidir, mas ele precisa ouvir, ele tem uma oportunidade. Nossa, eu não vou falar para essa irmã não, porque ela é muito mais velha que eu. Nossa, será que se eu falar isso, será que ela vai ficar ofendida? Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E verdadeiramente sereis livres. Então a verdade não oprime ninguém, ela liberta as cadeias das pessoas. Senhor, obrigado, porque nós podemos te adorar em espírito, exercitando o nosso espírito. Ó Senhor Jesus, Tu és o Criador do universo. Ó Senhor, o Senhor está dentro do nosso espírito. Senhor Jesus, nós somos um vaso de desonra, de pecado, de iniquidade, de imundícia. Senhor, mas agora o Senhor habita dentro de nós. E nós te pedimos que o Senhor tire de nós toda imundícia e nos encha com a tua glória, com a tua pessoa, com os seus atributos, para que nós possamos nos tornar vasos de honra na tua casa. Obreiros que não têm do que se envergonhar, que conhecem a tua palavra. Lavradores que trabalham, Senhor, e soldados fiéis a ti. Trabalha, Senhor, esse caráter em cada um de nós. Louvado seja o teu glorioso nome. Amém. Que Ele te abençoe ricamente, que Ele te liberte, que Ele se lembre de mim e faça a mesma obra no meu viver. Não siga nenhuma religião com nome de igreja. Não siga nenhuma pessoa como líder religioso seu. Você é a igreja, você faz parte do povo de Deus. E o pastor que é Deus está dentro de você. Viva essa realidade. Você será liberto das fábulas e enganações que o diabo preparou para nos corromper e nos fazer afrontar o Criador. Que Ele nos liberte e nos salve nesse dia. Glória a Deus.